Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, e vai falar da famosa oração sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos. E eu olho para você e entendo que você é um discípulo de Cristo e precisa compreender que Jesus orou por você há 2000 anos atrás, para que você hoje pudesse exatamente desfrutar daquilo que ele veio fazer há 2000 anos. Logo após esse momento da oração, o texto vai para o capítulo 18 e fala sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Depois o texto fala de Jesus perante Anás, depois Pedro nega Jesus, e aí vem os interrogatórios e por aí vai, né? Aí no capítulo 19 tem a crucificação e no capítulo 21, se não me engano, entra a questão da ressurreição. Aliás, capítulo 20, né? Entra a ressurreição de Jesus. Então aqui, esse contexto é exatamente o contexto em que Jesus está ceando com os discípulos antes da sua crucificação. E eu fico impressionado quando Jesus aproveita um tempo com os discípulos para orar por eles. É interessante isso aqui porque o contexto era meio que de despedida. Era aquele momento em que Jesus dizia para os discípulos: eu preciso voltar para o Pai, vocês precisam ficar aqui. E hoje os discípulos de Jesus continuam aqui. Não aqueles, né? Na época do próprio Jesus encarnado aqui. Mas hoje outros discípulos estão aqui ainda. Até Jesus voltar, na sua segunda vinda, os discípulos continuam com a sua igreja, servindo, adorando e bendizendo a Ele. E eu quero que você leia, ou acompanhe comigo aí, do versículo 17, aliás, do versículo 14, até o versículo de número 18, do capítulo 17 do Evangelho de João. Diz assim a palavra, verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí o verso 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos orar? Eu peço que você curve sua cabeça e, como discípulo de Jesus, faça essa oração para você ouvir o Senhor. É um momento tão especial. Aliás, esse momento não volta mais. Depois que a gente passar aqui e for para casa, talvez você tenha outros momentos, talvez, mas esse você não terá mais. Então é muito importante a gente não perder a oportunidade de ouvir o Senhor. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para dizer a Ti que queremos ouvir Tua voz. Eu acredito que os irmãos disseram isso em seu lugar, cada um no seu lugar, e que o Senhor ouve cada oração. Que a gente seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu costumo dizer, e vocês já sabem disso, não custa nada dizer de novo, até porque é apropriado.
A igreja é diferente do mundo. E como eu costumo dizer, nós não somos melhores do que ninguém, apenas diferentes somos. E isso é preciso a gente trazer para a nossa realidade no nosso dia a dia. A gente precisa pensar aquilo que nós temos, da identidade que nos foi dada, do reino pelo qual nós pertencemos. E olha só, eu li certa feita que alguém foi procurar a igreja e a encontrou no mundo. Alguém saiu para procurar a igreja e a encontrou no mundo. Foi procurar o mundo e encontrou esse mundo dentro da igreja. Difícil, né? A igreja, queridos, é um povo chamado do mundo para ser enviada de volta ao mundo, para ser a luz do mundo. A Bíblia diz, Jesus, tratando a questão do Sermão do Monte, ele diz que vós sois a luz do mundo, que brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja, ela está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Isso nós precisamos ter com muita clareza. E o mundo não pode estar aqui dentro, porque nós somos discípulos de Cristo. Se o mundo entrar aqui dentro, é porque nós é quem trazemos. Se isso vier a acontecer, é porque nós arrastamos hábitos, palavras, costumes, decisões para cá. Mas não deve ser normal para quem é discípulo de Cristo. Da mesma forma que a canoa está na água, mas a água não pode estar na canoa, assim também o mundo não pode estar dentro da igreja. Senão afunda. Senão afunda. Essa semana eu meditava na parábola, ou aliás, no episódio de Jesus atravessando o mar, em que houve aquele momento de tempestade. Os discípulos acordam Jesus dizendo, o Senhor não está vendo que o barco vai afundar se encher de água? O barco não pode encher de água, senão ele afunda. Então, dessa mesma forma que o barco e a canoa precisam flutuar em cima das águas, a igreja precisa caminhar acima das questões mundanas, andando no objetivo de viver a glória do Senhor e vivendo exatamente para a glória desse Deus. O mundo não pode estar dentro da igreja. Jesus, em sua oração sacerdotal, ele falou-nos sobre essa relação da igreja com o mundo. E é isso que nós vamos ver. Esse capítulo 17 do Evangelho de João tem muitas lições preciosas que nós poderíamos aqui extrair e trazer aos irmãos ensinamentos profundos. Mas nós não temos tempo para isso e precisamos apenas resumir algumas coisas nesse sentido. E nós vamos então meditar um pouco nessa relação da igreja com o mundo. A primeira coisa, então, que eu quero destacar é que a igreja não pertence a este mundo. Olha aí o que é que diz o versículo 14. O mundo os odiou, porque eles não pertencem a este mundo. É o próprio Jesus quem está dizendo. Então eu queria já lançar um desafio aqui para você, olhar para dentro de você, fazer uma reflexão da sua agenda, da sua rotina, de como você vive, de como você fala, das relações sociais e observar se tem alguém que te odeia. Por causa de viver exatamente o evangelho. Porque se isso for verdade, você pode dar glória ao Senhor e exaltar o nome dele.
Porque é natural, queridos, que o mundo odeie aqueles que amam o Senhor. Ora só, vejamos aquilo que a multidão fez com Jesus quando foi crucificar. O mundo pede a crucificação do nosso mestre, porque o odiava. Enquanto amava Barrabás e dizia, solta Barrabás, deixa esse homem viver, deixa esse homem seguir a vida dele, mesmo sendo criminoso, digno de morte. E lá estava a multidão gritando, crucifica, crucifica a Jesus, porque nós não queremos esta doutrina, nós não queremos esses princípios, nós não queremos segui-lo. E aí nós precisamos abraçar, me permita colocar isso. E aí me permita ser até aqui meio que paradoxal nessa colocação. Vocês precisam amar as pessoas que te odeiam por causa do Evangelho. Porque quando elas declaram ódio por você, porque você ama o Senhor, porque você vive para o Senhor, elas estão dizendo que você é um discípulo autêntico dele. E aí você não deve jogar pedras nele. Foi isso que Estevão fez. A multidão odiava Estevão, não resistia à sabedoria de Estevão. Estevão cheio do Espírito Santo. Lá estava a multidão apedrejando. Estevão, levantando as mãos para os céus, levantando os olhos para os céus, dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E queridos, a igreja de Deus não procede do mundo. Por isso é odiada pelo mundo. Ela não nasce nos hábitos e costumes mundanos. A igreja não nasce dos desejos carnais, da impiedade. Queridos, nós nascemos de cima, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus. Nós nascemos pelo Espírito Santo, foi Ele quem gerou em nós vida. O céu não é apenas o nosso destino, mas é a nossa origem. Nós viemos de lá. A igreja do Senhor está aqui, mas não é daqui. Somos estrangeiros. Somos peregrinos neste mundo. E essa meditação, ela vem para mim nessa noite, devido a uma experiência vivenciada nesses dias. Conversava com algumas pessoas e nessa viagem que fizemos para Fortaleza, teve algumas pessoas que nos viram ali e nos confundiram como estrangeiros. E eu disse, eu sou daqui mesmo, eu sou do Brasil. Mas depois eu fui refletir, comentando isso com algumas outras pessoas já aqui em Cuiabá. Eu disse, de fato eu não sou daqui. Eu apenas estou aqui. A minha pátria está diante do trono de Deus na eternidade. A minha pátria é celestial. Esse não é o meu reino. Eu apenas estou aqui passando algum tempo. E aqui, queridos, nós precisamos entender que não é o nosso lar permanente. Nós estamos de passagem. Não podemos amar o mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz o apóstolo João. Não podemos ser amigos do mundo, pois quem quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. É uma coisa que não dá para conciliar. Se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se somos amigos de Deus, obviamente o mundo vai nos odiar. Não vai querer que a gente viva. E, portanto, nós não podemos nos conformar com o mundo para não sermos condenados com o mundo. Nós precisamos cada dia amar o Senhor. Precisamos cada dia viver na dinâmica da eternidade. É uma bobagem, portanto, pensar que vamos conquistar o mundo imitando o mundo.
A igreja não pode se aparelhar dos elementos mundanos para oferecer um evangelho paliativo, para oferecer uma proposta que não resolve o problema do sujeito. A igreja precisa cada vez mais mostrar o seu diferencial. Nós precisamos andar na contramão do sistema, nadar contra a maré, viver na resistência. Devemos, queridos, viver exatamente assim. Devemos viver como filhos da luz, como cidadãos dos céus, diferenciando a nossa maneira de ser, de falar, para que exatamente Jesus seja conhecido. Então nós precisamos cada dia lembrar, cada momento lembrar. E quando estamos reunidos assim, é fácil aceitar, é fácil compreender, é fácil declarar que somos diferentes. Sabe quando é difícil a gente mostrar que somos, então, cidadãos dos céus? É quando nós estamos sozinhos, no meio de um grupo que não conhece a Deus. Mas nós não podemos esquecer de que precisamos cada dia testemunhar e revelar quem é Jesus. Eu estava assistindo um vídeo também, e isso trouxe reflexão para essa mensagem. Quando alguém diz que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. E ela disse assim como uma gota de água manifesta a representação de um mar, de um oceano, uma vida também representa a imagem e semelhança de Deus. E aí ela disse que saiu na chuva um dia para caminhar e caiu uma gota, ela pensando exatamente nessa frase, caiu a chuva caindo e a água correndo, cheia de lama, e ela disse assim, mas como é que eu posso então dizer que uma gota de água representa o mar, uma vez que essa água está suja? E imediatamente ela disse que veio uma reflexão e um resumo dizendo, se eu tirar todas as impurezas dessa gota de água, né, que é lama, que é barro e que é qualquer outro fragmento, e ela ficar límpida novamente, essa gota, ela também representa o oceano. E ela disse, sabe quando é que nós, seres humanos, não representamos a imagem e semelhança de Deus? Quando nós estamos todos sujos das coisas deste mundo. E queridos, isso é para que a gente possa pensar nas nossas ações, de como nós vivemos. Nós devemos cada dia ser transformado de glória em glória, diz o apóstolo Paulo, segundo a imagem de Cristo, sendo aperfeiçoado na nossa maneira de pensar. Amanhã nós não devemos viver como vivemos hoje, nos equívocos que às vezes temos, nos pensamentos que às vezes temos também. Então nós não somos deste mundo, a igreja não é deste mundo. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que a igreja ela é protegida neste mundo. Olha o que é que diz o versículo de número 15. Jesus diz, eu não oro para que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Não é coerente, queridos, querermos ir embora deste mundo antes de que Jesus nos leve. Não é coerente a gente querer partir dessa realidade antes que o Senhor diga, venha para os meus braços. Porque enquanto aqui nós estamos, nós precisamos entender que é missão nossa estar aqui. Nós precisamos olhar e compreender que o Senhor Jesus nos prometeu, intercedeu por nós, queria nos defender, queria nos proteger neste mundo. Eu quero que você pense em algo interessante. Nós não somos eremitas. Pense nisso. Os eremitas é um grupo de pessoas que se escondem, especialmente nos mosteiros. Isso era mais evidente há séculos passados, antes da Reforma Protestante. Isso era muito comum nos mosteiros. Eles também têm uma ideia de fugir para os desertos,
para não ter contato com a proposta do pecado, da iniquidade, para não ver, para não olhar coisas que possam contaminar a sua mente. E figuradamente falando, nos dias atuais, nós não somos eremitas para viver isolados, sem relacionamentos sociais. E aqui, quando eu pensava nisso aqui, eu pensava nas mídias, nas redes sociais. O que é que nós fazemos com as nossas mídias sociais? O que é que nós conversamos, por exemplo, no WhatsApp? Que mensagem você envia para as pessoas? Eu estou perguntando isso aqui porque a reflexão que me veio foi exatamente a seguinte: aquilo que eu puder usar, especialmente o WhatsApp, para divulgar a mensagem de Jesus, eu farei. Eu faço parte de alguns grupos de bairro. Não é para saber da vida dos moradores, não é para saber o que é que eles têm para vender, porque geralmente é assim que os grupos surgem nos bairros, das comunidades, para divulgar o seu produto. Eu não estou lá para saber o quanto é o preço do sofá, da cadeira, sei lá, que eles querem vender, ou do comércio dele. Também, aí a gente tem acesso a tudo isso. Mas o meu objetivo primeiro é enviar a mensagem do evangelho para eles. Eu dou graças a Deus porque a Janaína me colocou no grupo do bairro Poção, né? 6h, 6h30 da manhã, tem uma mensagem lá, 3, 4 mensagens para o grupo todo ver. Se não lerem, se não ouvirem, é porque não querem, mas tem acesso. Eu faço parte do grupo, eu posso aqui dizer, do grupo do WhatsApp do Santa Terezinha, lá no final de Cuiabá. Já morei para aquelas... Morei não, trabalhei naquelas regiões, uma época. Mas o meu objetivo é mandar mensagem. Todos os dias, a mensagem do Senhor está indo lá. E um dia uma pessoa entrou em contato comigo no particular, que eu não tenho a mínima ideia quem é. E ela disse: você não sabe quem eu sou, mas você não tem ideia do que essa mensagem faz a diferença para a minha vida, para o meu coração. Aí tem um outro grupo de pessoas assim, né? Não é de bairro, mas é um grupo de pessoas espalhadas por todo o Mato Grosso, Cuiabá e por aí vai. Tem uma pessoa que está nesse grupo lá de Sinop, que eu não conheço, não sei quem é, mas ela recebe a mensagem todos os dias. Porque, queridos, eu não sou eremita para viver isolado. E se eu recebo várias mensagens, eu posso selecionar as que eu posso ouvir, que eu não posso ver, coisa desse tipo. Eu tenho um domínio sobre isso. Eu posso também fazer o caminho, né, de volta. Ou seja, eu recebo, mas eu também envio. Aproveite enquanto você tem liberdade. Pode ser que um dia isso seja tolhido no Brasil. Não perca essa oportunidade. Eu não sou eremita. A igreja Manancial não é eremita. Não somos tirados geográfica e fisicamente do mundo. Nós estamos inseridos numa realidade, num contexto cultural. Somos guardados no mundo e do mundo. Querido, nosso ministério acontece aqui. Nós não podemos evangelizar em Marte, não tem ninguém lá, né? Não podemos proclamar o evangelho na Lua. São pessoas que estão aqui no nosso contexto, que nós precisamos exatamente, protegidos por Jesus, fazer a missão acontecer. Nosso ministério acontece aqui. Nossa luta é travada aqui. Nossa agenda de embaixadores é aqui. Estando no mundo, somos a luz do mundo. Estando aqui em Cuiabá, precisamos brilhar aqui. Vivendo aqui, somos o sal da terra. Andando aqui, somos a luz do caminho. Para que as pessoas possam enxergar
que Jesus é a salvação. Não somos arrancados do mundo, queridos, mas somos protegidos do maligno. É isso que Jesus diz. Não peço que eu os tire do mundo. Jesus não pede que você vá enquanto ele não quiser. Ele diz: deixem, fiquem aqui, porque vocês precisam cumprir a missão. Eu apenas guardo, eu apenas livro do mal. Não somos arrancados do mundo, mas protegidos do maligno, o príncipe deste mundo. O mundo sempre irá nos odiar. E aí, quando eu pensava nessa frase, queridos, essa semana, acho que antes de ontem, ali na Holanda, houve um ataque contra os judeus. Antissemitismo. E é interessante que o mundo, as mídias, né, a imprensa, comentou, noticiou, gastou tempo noticiando exatamente esse episódio. Enquanto o mundo odeia os cristãos, matam os cristãos e não sai notícia sobre isso. É impressionante. Todos os dias nossos irmãos estão morrendo, estão sendo perseguidos, estão sendo degolados por causa do evangelho. O mundo sempre irá nos odiar, porque não pertencemos ao mundo, como Jesus também não o pertence. Há uma agenda mundial das trevas estabelecidas para destruir a igreja do Senhor. Não é destruir a religião, é destruir a igreja, é destruir o cristianismo. E nós não devemos nos preocupar com isso. Se o mundo vos odeia, glorifique o vosso Pai que está no céu. Isso é algo inerente, isso é da natureza da igreja, isso faz parte do reino do Senhor Jesus. O reino das trevas odiar o reino da luz. O mundo sempre irá nos odiar, porque nós não concordamos com ele. E Jesus diz: bem-aventurados sois, se vos odiarem, e mentindo disserem alguma coisa contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque antes de perseguirem a vocês, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E Jesus primeiro foi odiado, crucificado, morto, sofreu em nosso lugar. Exatamente dando exemplo de como discípulos de Jesus, nós não escapamos de ser odiados pelo mundo. Porque o mundo odeia Jesus, ele também odeia a igreja. Porque Jesus está na igreja e com a igreja. Esse mundo quer matar Jesus de novo. Esse mundo quer abafar a ação do reino de Deus. Esse mundo não quer ouvir a voz da verdade. Esse mundo não quer se render a Jesus. Esse mundo quer cada vez mais aflorar o seu ódio contra a igreja. Mas Jesus diz assim: não se preocupem. Tenham bom ânimo, eu venci por vocês. Queridos, não obstante sermos alvos do ódio do mundo e dos ataques do maligno, nós não precisamos ter medo, pois somos guardados e protegidos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está conosco todos os dias. Não estamos envolvidos numa missão de risco, é preciso a gente estar tranquilos e maduros nesse aspecto. Não entramos nessa peleja com a possibilidade de derrota. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo viveu de cabeça erguida todo o tempo. Paulo ficou os seus últimos dias preso numa cadeia, mas ele diz: o evangelho não está preso. Continuem firme. E nós precisamos compreender que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nossa segurança está nas mãos daquele que criou o universo e sustenta todas as coisas, pela sua palavra e pelo seu poder.
o nosso rei, o nosso general, impõe limites aos poderes deste mundo. Ele impõe limites ao imperador do reino das trevas. Vivemos em Cristo, nos movemos em Cristo, e é nele que nós existimos. Esta é outra razão pela qual pensei nessa mensagem. Porque tem duas coisas que caminham comigo nos últimos dias. Duas reflexões, duas lembranças. Uma da igrejinha em que eu nasci e me criei há 30 anos, mais de 30 anos atrás. Essa igreja passou mais de 30 anos sem uma liderança constante ali. Apenas alguns irmãos se reunindo, reunião de oração, uma programação no domingo, grupinho bem pequeno. O líder ia lá uma vez por mês, dar os atos pastorais, e aquela igreja ficou ali. Há uns 3 anos atrás, o Senhor levantou um missionário para ir revitalizar aquele povo. Está lá a igreja vibrando. Porque a igreja é sustentada pelo Senhor. A igreja não morre. Nessa viagem para Fortaleza, a minha amada igreja de Fortaleza, a segunda igreja, a qual fui membro. Ali eu ouvi inclusive um colega meu de outra igreja dizer assim: a segunda igreja morreu. E eu fiquei pensando, não morreu. Porque o Senhor é quem está sustentando aquela comunidade. Nós precisamos entender isso, queridos. O Senhor nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos concede graça de caminharmos novamente de cabeça erguida. Nele existimos, é nele que nos movemos, é pela força do Senhor. Portanto, não se preocupe com as agruras deste mundo. Isso logo vai passar e você terá o céu garantido. Enquanto isso, glorifique, exalte, celebre, viva para a glória do Senhor. A sua agenda é para viver amanhã para a glória de Deus. Viva amanhã na presença do Senhor. Quando for no outro dia da terça-feira, viva a terça-feira para a glória desse Deus. Foi para isso que você veio fazer aqui. Glorificar e exaltar o Senhor. A terceira coisa que eu quero destacar. A primeira é que a igreja não é deste mundo. A segunda é que o Senhor Jesus protege a igreja neste mundo. Ele é quem nos sustenta até o último dia nosso aqui. E a terceira é que a igreja, ela é comissionada e enviada para esse mundo. Olha o que é que diz o verso de número 18. Diz o texto: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Meus irmãos, vamos combinar. A morte de Jesus foi uma morte injusta. Porque ele morreu pela culpa não dele, mas pela nossa culpa. Era justo que a gente fosse sofrer o que ele sofreu, mas ele nos livrou. Então a morte dele foi injusta. Seria mais injusto ainda, me permita aqui para você pensar, seria mais injusto ainda o Pai ter enviado o Filho ao mundo para nos salvar, e ele nos salvou, e a gente não ser enviado ao mundo para levar a mensagem do Evangelho a outros, para que outros sejam salvos também. Então, Jesus faz uma oração muito sábia, coloca nessas poucas palavras no verso 18, assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É missão da igreja cumprir aquilo que o próprio Jesus ordenou. E aí, meus queridos, a igreja não é do mundo, já vimos isso aqui. Ela é chamada do mundo. Ela é guardada do mundo. A igreja é santificada
no mundo e é enviada de volta ao mundo como testemunha de Cristo. E eu estava assistindo um vídeo esses dias sobre as provas inquestionáveis da ressurreição de Jesus. E a pessoa que estava falando, ela trouxe uma reflexão interessante. Quando ele diz o seguinte: ora, se Cristo não ressuscitou, qual a razão dos discípulos corajosamente se posicionarem defendendo a ressurreição de Jesus até a morte deles? E sabe qual é a cena que ele coloca? Ora, ele coloca a cena da crucificação de Jesus, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi ali julgado, quando ele foi condenado, quando os discípulos todos fugiram, ficou apenas João ali com a sua mãe, né, e mais algumas poucas pessoas. Quando Jesus foi sepultado, que a melancolia e a tristeza pairou sobre todos os discípulos. Como assim? Um bando de medrosos fugiram diante da pressão, diante da perseguição, diante do sacrifício do seu mestre. E agora, com a notícia da ressurreição, com a convicção de que Jesus está vivo e que voltou para o céu, esses discípulos tomam outra postura, de ter a coragem de morrer, afirmando que Jesus ressuscitou. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Porque, queridos, um dos maiores motivos da perseguição aos discípulos de Jesus era porque eles afirmavam categoricamente que Jesus havia ressuscitado. Paulo trata isso aos Coríntios com muita clareza. Então nós fomos chamados, e aqui é interessante, outra colocação nesse sentido. Jesus não precisa ser defendido, Jesus precisa ser testemunhado. Nós não precisamos lutar com as nossas forças para defender a pessoa de Jesus. O que Jesus pede que eu e você seja é que a gente diga para as pessoas o que Ele fez em nós. Eu sou testemunha de que Ele me salvou. É isso que Jesus está pedindo que nós façamos. Assim como Jesus desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, assim como Ele se inseriu no meio dos homens, também devemos estar presentes no mundo, não para sermos assimilados pelo mundo, não para amar o mundo e ser amigo do mundo e conformarmos-nos com Ele, mas para sermos embaixadores de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. E aí, meu irmão, aí, minha irmã, entra uma postura de decisão irrevogável da nossa parte, de não negarmos, jamais, em qualquer circunstância, que somos discípulos de Jesus. Isso precisa estar resolvido aqui dentro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma criança, uma dessas meninas que é novata aqui na comunidade. E ela disse: eu quero ser batizada. E eu disse: vamos conversando. E eu disse: mas por que você quer ser batizada? Não, porque eu creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. E aí, eu não sei se isso foi que ela ouviu de alguém e ela tomou isso para si como convicção, ou se isso veio do próprio Deus para o seu coração. Eu disse: como é que é a sua fé? Me diga aí. Não, se me colocarem na parede ali e mandaram eu negar Jesus, eu digo: pode me matar. E eu não tive outra reação a não acreditar, a não ser acreditar exatamente nessa fala.
Queridos, nós precisamos dizer a este mundo que ele precisa se reconciliar com Deus. A igreja, ela é a agência e embaixadora do reino de Deus neste mundo. A igreja é uma instituição do céu na face da terra. O reino de Cristo não é deste mundo. O mundo vai passar e não temos aqui herança permanente. É outra coisa que tem mexido comigo nos últimos dias. Eu não tenho herança nesse mundo. Não acumulei esse tesouro na terra, onde diz a palavra. Isso tem falado comigo nos últimos dias. Nossa pátria está no céu. Nossa herança está no reino celestial. Sabe, queridos, você foi chamado para exatamente alimentar-se disso. Vivemos aqui por causa da nossa missão. Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Enquanto você está aqui, há um propósito de você estar aqui. Há uma missão a ser cumprida. Nosso papel aqui é glorificar a Deus e anunciar a sua glória entre as nações. Nossa missão é chamar os homens de todas as raças, povos, línguas e nações a se arrependerem e crer no bendito Filho de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa mensagem. Somos embaixadores de Cristo, somos proclamadores do Rei, nós somos ministros da reconciliação, somos portadores das boas notícias. Leve a notícia boa para as pessoas estão morrendo sem esperança, sem fé, sem salvação. É preciso a igreja dizer isso. Não podemos entregar essa missão a outros. Fomos tirados, queridos, do império das trevas, para sermos filhos da luz e luzeiros deste mundo. Somos arrancados da potestade de Satanás, para anunciarmos ao mundo o reino da graça e o reino de glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos descentralizados. Lembre dessa frase. Fomos descentralizados deste mundo tenebroso para proclamarmos a este mundo que Cristo morreu e ressuscitou e vai voltar em majestade e glória. Você foi descentralizado do império das trevas, centralizado do reino da luz, como bússola, mostrando o caminho para a vida eterna, para milhões e milhões de pessoas. E para terminar, eu quero dizer a última frase. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, segundo os seus prazeres e segundo as suas vontades. Sabe, meu irmão, a vontade do discípulo de Cristo é que Deus seja glorificado. A vontade do discípulo de Cristo é que o nome dele seja mais conhecido para tantas outras pessoas. A vontade do discípulo de Cristo é amar o Senhor acima de si mesmo. É amar o Senhor acima deste mundo. É amar o Senhor acima das coisas materiais que muitas vezes nos trazem sérios problemas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a Igreja Manancial. Que Deus abençoe essa comunidade. E que as nossas vidas, cada dia, sabe, manifeste a glória de Deus. E aí, jamais seria ser contra, jamais querer que você pense, sabe, indevidamente. Mas lembrar sempre de que tudo que você venha fazer, o Senhor precisa ser visto, precisa ser manifestado, precisa ser glorificado.
e que Deus abençoe cada vez mais a nossa comunidade, a sua família, a sua vida, e você viva para a glória do Senhor. Lembre que Jesus orou por você, pedindo para não tirar você desse mundo, mas para levar você do mal. E que você possa estar envolto, sabe, e protegido pela mão poderosa de Jesus. E viva para a glória dele enquanto aqui você estiver. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito do Senhor paire em cada coração aqui nesta noite e nos dê uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.